Bem-vindo, pessoal! Hoje a gente vai fazer um unboxing de escovas de dente. Vamos conversar um pouquinho sobre a indicação, contraindicação, qual a melhor escova, quais os formatos que a gente encontra no mercado. Trouxe algumas opções aqui. Hoje a gente encontra uma variedade enorme nas farmácias, supermercados, e eu vou discutir com vocês técnica de escovação, formatos das escovas também. Vamos lá? Programei aqui apresentar alguns modelos para vocês. A gente vai falar também de escova elétrica. Seguindo a ordem aqui, eu começo com uma escova. A gente está com várias marcas aqui, da Sensodyne True White. É uma escova que você encontra hoje na maioria das franquias, das farmácias do segmento. Ela tem algumas vantagens. Ela tem uma cabeça pequena. Uma escova com cabeça pequena é muito importante para você conseguir acessar os dentes do fundo. Muitas vezes a gente escova os dentes muito rápido, na hora do almoço, você está trabalhando, você não tem muito tempo, e essa área do fundo acaba não sendo bem escovada. Tanto a área do fundo quanto a área inferior, aqui logo na frente da língua, embaixo, que são regiões que costumam juntar muita placa, formar tártaro, até mesmo cárie. São algumas das regiões que a gente escova rápido, tem a sensação que foi escovada e muitas vezes não foram bem escovadas. Do lado contrário dela, a gente encontra aqui um limpador de língua. É aquela questão, né? Vamos fazer um 2 em 1. É uma cultura bem americana, assim. Você comprar um produto que seja um condicionador, um shampoo junto. A maioria das pessoas preferem não ter um produto que faça tudo, mas ter um produto para cada item. Nesse caso, se você não tem nenhum limpador de línguas, eu acho que é até interessante. Apesar de que a gente pode usar a escova, muitas vezes, como limpador. A gente pode varrer a língua. Essa escova é uma escova macia. Eu gosto bastante, assim, da densidade das cerdas dela. As cerdas eu prefiro que sejam ultra macias, porém é uma cerda que atende bem. Ela tem um ponto aqui que as cerdas mais externas, elas são bem afiladas na ponta, com um tamanho maior, e as do centro, elas possuem um tamanho menor. O que eu vejo assim, quando você pressiona contra o dente, essas cerdas mais finas, elas acabam entrando na gengiva, que é esse o objetivo delas, que a gente consiga fazer a limpeza dessa área dentro da gengiva. A gente vai encontrar várias opções no mercado que tenham essa cerda um pouco maior, mais afilada. O que a gente tem que tomar cuidado é que o excesso de força no uso de escovas assim podem provocar retração gengival. A gente encontra isso na literatura, tem algumas filosofias que questionam. A minha escova preferida é uma escova que contenha o mesmo tamanho de todas as cerdas, porém é uma escova que eu uso, que eu me adapto bem e que dá um conforto. Eu acho interessante a gente estar variando de tempos em tempos de formato de escova, até porque a gente se acostuma com a escova e pode não estar escovando algumas áreas muito bem. Eu vou falar de alguns exemplos, como escova elétrica, mas é uma escova aí, eu não vou fazer uma nota de 0 a 10 para cada uma, mas é uma escova boa, uma escova aceitável e de uma qualidade muito boa. Aqui a gente tem uma que é da Oral-B, vem um par, né? A gente encontra várias escovas no mercado que são essas 2 em 1. Eu vou abrir ela. É uma escova com empunhadura boa. A gente tem alguns pontos dela, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, para ajudar na pegada. Essa parte da pegada em qualquer escova é muito importante para a nossa capacidade psicomotora. O que a gente percebe, eu já falei algumas vezes, mas às vezes você está com a boca cheia de espuma e tem a sensação de que os dentes estão limpos e acaba encerrando a escovação naquele momento. Isso é muito frequente. Uma escova com empunhadura melhor, ela favorece que você realize todos os movimentos mais rápidos e com maior eficiência. Essa escova, ela vai um pouco na contramão de alguns itens que eu apontei anteriormente. Ela possui cerdas de vários tamanhos. Tem algumas filosofias que falam que ela é feita mais por engenheiro, com o objetivo de adaptar as formas dos dentes, os contornos dos dentes. Ela é uma escova que a gente tem um pouco mais de dificuldade para remover a placa bacteriana. Como ela não tem as cerdas do mesmo tamanho, isso acaba influenciando. Ela tem algumas cerdas de plástico, tem um formato diferente, mas não seria uma escova de primeira escolha, na minha opinião. Vamos pegar mais um modelo agora, o modelo da Colgate, Colgate Black 360. É uma escova bonita, né? Eu gosto de escovas de dente que sejam pretas. Ela tem um formato interessante. É uma empunhadura diferente, mas também é uma empunhadura bacana. Ela tem tanto na parte posterior uma espécie de um silicone e na parte anterior
algumas ranhuras que dão mais firmeza, você não se perde. A gente percebe somente crianças, algumas pessoas com dificuldade de locomoção têm uma certa dificuldade mesmo para fazer a escovação, para segurar a escova, e isso acaba ajudando. Ela é uma escova bem perfilhada, assim, as cerdas que contornam ela são maiores, afiladas, e acabam também, como eu falei naquele primeiro caso, entrando na gengiva. Ela é ainda maior em relação às cerdas centrais do que aquela primeira escova da Sensodyne que eu mostrei. Se a gente comparar as duas, elas acabam sendo bem maiores. Logo no centro, a gente encontra uma espécie de borracha também ovalada. É uma superfície que ajuda na escovação, porém não está no modelo ideal que eu acredito para escovação, que é o modelo onde a maioria tenha as cerdas parecidas. A gente vai encontrar vários tipos de escovas no mercado. O que eu coloco sempre é, você tem que procurar um modelo ideal para você, mas não precisa necessariamente casar com aquele modelo. Você pode variar de tempos em tempos, até para você perceber algumas regiões que você não esteja escovando bem. Vou pegar outro modelo aqui, da Oral-B, modelo ultra fino. Gengivas mais saudáveis em 14 dias. A gente já percebeu que muitas escovas de dente hoje, elas focam nessa questão do ultra fino, ultra sensível, ultra macio. E essa é uma escova, a gente fala que é das antigas, né? Ela tem uma empunhadura até não tão boa quanto as outras que eu mostrei. Ela não tem assim uma base, algo que dê aderência na parte posterior, mais na parte anterior. Porém, as cerdas, ela aparece aqui como ultra fino. Na verdade, ela é uma cerda muito macia, quase próxima da ultra macia mesmo, uma cerda bem leve, bem suave. Essa escova, ela tem as cerdas bem parecidas no tamanho e é uma escova que eu gosto muito. A gente fala uma escova no formato das antigas, mas para mim é uma das minhas preferidas. Apesar de ter um pouco mais de dificuldade de empunhadura, mas é algo também que com o uso diário, a escovação, você consegue controlar. Se a pessoa tem um pouco de dificuldade motora, talvez não seja mais indicada. Aqui a gente encontra Curaprox. Hoje é uma escova que está bem difundida no Brasil, uma escova suíça. É uma escova que você também não vê nada de atrito no cabo. Ela não tem uma empunhadura como a gente vê em alguns modelos, é uma escova bem simples. A maioria que eu mostrei para vocês tem a cabeça pequena, que é uma recomendação nossa. Essa segunda que eu mostrei, ela tem uma cabeça grande, você já tem uma dificuldade para movimentar ela em algumas regiões da boca. Não é uma escova com cabeça grande de primeira escolha. No caso da Curaprox, a gente pode perceber que ela tem todas as cerdas do mesmo tamanho. Isso é um ponto bem positivo. Cabeça pequena, cerdas do mesmo tamanho e cerdas ultra macias. Geralmente na escova da Curaprox vem até o número de cerdas. Aqui fala em 5.460 filamentos, que é esse modelo aqui da escova. Essa hoje é uma das escovas que eu mais utilizo. É uma escova que eu gosto muito. Ela é bem assim confortável. Eu escuto de alguns pacientes, ela é tão macia que eu sinto que não está escovando. Eu prefiro escova dura. A escova dura, ela não é uma escova de primeira escolha para o paciente. A gente tem um dito que a gente acaba falando assim no mercado, a escova dura é para dentadura, não é para dente. A escova dura, ela arranha a superfície do dente. Não é uma escova positiva. De um modo geral, é uma escova muito boa, a escova da Curaprox, esse modelo que a gente acabou de mostrar. Aqui a gente tem uma escova da TEP. Está até aqui, feito na Suécia. Deixa eu abrir também. Isso. É uma escova um pouco mais simples também, pelo design, pelo formato, mas com uma cabeça bem pequena. Se a gente comparar com todas as escovas anteriores, ela tem também as cerdas do mesmo tamanho e uma escova pequena. Eu particularmente gosto desse tipo de escova, a gente consegue uma mobilidade muito grande dentro da boca, a gente consegue escovar praticamente todas as superfícies livres dos dentes, a gente só não consegue escovar entre os dentes, que a gente precisa usar o fio dental, que é tema para outra aula e outro vídeo do canal. Tem uma outra escova aqui da TEP, também faz parte aqui da Supreme. É uma escova com uma empunhadura melhor, é um cabo um pouco mais firme, só que com uma cabeça muito dura e também com algumas cerdas com filamentos
afilados no término dela, que, como eu falei lá no começo, acabam entrando na gengiva, podem ajudar a eliminar os alimentos que estão lá, mas podem também acabar causando uma irritação da gengiva. Pelo tamanho da cabeça, não seria uma cerda de primeira escolha. É uma cerda com a cabeça parecida com outras que eu mostrei, mas tendo essas duas opções, uma escova com esse tamanho de cabeça eu acharia melhor. Essa cerda aqui, por exemplo, é um pouquinho mais dura que essa outra. O ideal é uma cabeça menor, não necessariamente tão pequena, mas é um tamanho bom, com cerdas macias, ultra macias. Quanto mais macias forem, melhor. Tem um exemplo que a gente costuma dar para escovar os dentes, é mais ou menos parecido com jogar um talco num espelho. Você pegar uma bucha de aço, você vai arranhar o espelho inteiro. Uma escova dura não é o ideal. Você pegar uma escova ultra macia, algo bem leve, bem sensível, você vai conseguir remover todo aquele talco. É mais ou menos assim o processo de escovação. A gente escova os dentes para remover ali resto de comida, placa bacteriana, tudo que está naquela superfície, como se estivesse dando um polimento num carro. A gente faz aquilo lá para limpar a superfície e permitir que a gente fique com a boca lisinha, melhorar o hálito, evitar doenças, cárie, gengivite, entre outras. A gente encontra muito no mercado, hoje, escovas elétricas. Eu estou com um modelo aqui da Oral-B, que aqui no Brasil representa a Braun. É um modelo que eu gosto muito, eu uso também assim a escova elétrica. Eu costumo intercalar, eu não uso o tempo inteiro escova elétrica. Eu uso uma semana por mês escova elétrica e o restante dos dias eu acabo ficando com uma escova normal. O tempo de uma escova, quando você só usa aquela escova, o tempo de vida dela varia em torno de 60 a 90 dias, depende muito da condição da escova. Tem escovas que a gente morde, a gente faz muita força, com 30 dias as cerdas delas já não estão mais eficientes, não são indicadas para continuar fazendo a escovação. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que fica 6 meses, até 1 ano com a mesma escova. Acaba não tendo efetividade na remoção da placa. No caso das escovas elétricas, elas vêm melhorando cada vez mais, a gente tem grandes inovações aí no mercado, mas eu gostaria de tomar um pouco de cuidado no uso contínuo, prolongado, para quem não tem uma certa destreza com elas, para não forçarem até uma retração gengival pelo uso excessivo. Elas fazem geralmente um movimento oscilatório ou mesmo em bolinha. São duas opções de escovas elétricas que a gente encontra no mercado. Aqui tem alguns macro modelos que eu trouxe para a gente brincar. Em relação à técnica de escovação, tem muita lenda também na internet, muitos mitos. O que a gente percebe é que as pessoas falam, eu tenho dificuldade de fazer a técnica de trenzinho, a técnica de bolinha. O importante não é a técnica que a gente usa para fazer escovação, mas que sim que todos os dentes sejam escovados, todas as superfícies. A gente define um lado para começar, por exemplo, vou começar do lado superior, meu lado direito superior. Eu escovo toda aquela região, vou escovando, depois eu posso descer para o lado inferior e passar para o outro lado. Dessa forma, a gente corre menos risco de esquecer de escovar um lado. Às vezes você está lá escovando, começa daqui, joga de cá, depois joga de cá de novo e está na correria e esquece de escovar um lado. Isso acontece no nosso dia a dia, porque o escovar os dentes é um hábito. A gente faz mais do que andar de bicicleta. Normalmente é uma coisa que já faz há muitos anos. Então você nem pensa para fazer aquilo. E algumas vezes você pode estar correndo muito e esquecer alguma região de ser escovada. Uma técnica que a gente considera mais efetiva na remoção é fazer como se fosse vassourinha. A gente entra com a escova um pouco angulada e desce ela algumas vezes na superfície dentária na parte superior. E na parte inferior a gente entra com ela inclinada para baixo e sobe. Esse movimento acaba sendo mais eficiente na remoção. Porém, se você prefere fazer trenzinho, bolinha, também você vai conseguir ter um excelente resultado. O importante é escovar. Em casos de dúvida, melhor escova para você, qual a melhor escova, procure sempre pelo seu dentista.